A paz, amigos, bom dia a todos. Seja bem-vindo aí ao nosso terceiro episódio do nosso podcast do Projeto Avançar. O tema de hoje é de suma importância aí para a construção civil, a qual vamos falar sobre Graal, o avanço da engenharia. Quero lhe pedir para você também seguir as nossas redes sociais, no Spotify, no YouTube e no TikTok, que é Projeto Avançar Oficial, e no Instagram é @projetoavançar.oficial. Também quero lhe fazer aqui, você que quer patrocinar, quer levar a sua marca, levar a sua empresa, levar o seu serviço aos profissionais que estão na ponta e ao público em geral, levando informações, ferramentas, tecnologia. Você pode estar sendo um patrocinador e estar nos ajudando a levar o nosso podcast, a participar dos nossos encontros, promover nossos encontros presenciais. E nós estamos com o preço promocional até dezembro. Você pode estar enviando a sua mensagem, estar conhecendo nossos planos para o e-mail projetoavançaroficial@hotmail.com. E temos nossos planos, que são 4, que é o primeiro, quero avançar, o segundo, avançar mais, o terceiro, avançar max e o quarto, avançar total. Você que quer fazer uma reforma na sua casa, um rebaixamento, parede, divisória, closet, estante, parede com porta de correia embutida, você pode estar contratando a RR Grael e Pintura, está fazendo o seu orçamento personalizado através do Instagram, @RRGrael, ou através do site www.rrdpintura.com.br. Eu tenho a honra de estar aqui o nosso convidado Marcos, empresário da Mister Grael, 39 anos, pai da Rafaela, João, Laura, Lorena, casado com a senhora Joana, trabalhou nas empresas McDonald's, SEDAI, CPDI, Bradesco Seguro, na área da tecnologia, cursos de planejamento estratégico, inglês, espanhol, administração, gestão de vendas, instalador de Grael, pintura, marmorato, cimento queimado. Ou seja, um homem tem uma bagagem muito grande e hoje vai contribuir aqui e muito para a nossa audiência, para você, trazendo várias dicas. Marcos, seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, Ramon. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de expressar um pouco aqui do que é o drywall, de como ele influencia na nossa vida e na sua vida também, né? A versatilidade que o drywall ele proporciona, tudo que ele oferece, nós podemos fazer imóveis, podemos, né, fazer uma infinidade de coisas com esse material que chegou, né, para inovar a construção. Sim. E o nosso podcast, ele está dividido em 2 partes. A primeira nós vamos abordar aqui o tema do drywall, né? Tudo que envolve. E a segunda parte nós vamos estar fazendo aqui pergunta para o nosso convidado, o qual tem uma bagagem enorme na parte da venda, do livro ao qual nós lemos, do Gustavo Ferreira, Gatilhos Mentais. Você pode estar acessando o nosso Instagram, tá vendo lá no YouTube, os nossos comentários ao qual fazemos, e nós estamos lendo, tá? Esse livro agora, O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Excelente livro, tenho aprendido muitas coisas. Temos feito nossos comentários semanal de segunda a sexta, e você pode estar acompanhando no Spotify e no YouTube, a qual fica lá salvo, e você pode estar vendo aí os nossos comentários. E quando eu acabar de ler, nós vamos vir aqui no convidado seguinte, tá fazendo também algumas perguntas e trazendo
aqui um conteúdo muito bom para a nossa audiência. Bom, Marcos, como você, Marcos, conheceu o sistema Drywall? Como você entrou aí na construção civil a seco, Marcos? Rapaz, é uma grande história, né? Mas vamos lá. Eu estava trabalhando na empresa e ali eu fui insatisfeito com diversas coisas, né? O mercado estava me consumindo, principalmente a mente, né? Não tinha tempo para a família, para os filhos. E eu precisava fazer uma transição, né? De repente eu precisei fazer uma obra na minha casa, né? Uma parede, e vi a opção de fazer por drywall, né? Com drywall. Chamei um colega, um vizinho, né? Que trabalhava no ramo. Ele foi na minha casa, né? Fez essa parede e em um dia, né? Menos de um dia ele construiu, colocou a porta, né? E ficou pronto. Dividiu o ambiente e me interessei demais por aquilo. Fui perguntando para ele como que ele fez o curso, né, onde era. Ele foi me apresentando, né, foi me dando as dicas. Eu fui na internet, pesquisei, né, encontrei lá, né, o Loucos por Drywall, do professor Alberto Larroque. Um abraço, professor. O senhor foi uma benção na minha vida. E daí então, cara, é isso. Graças a Deus, foi tudo maravilhoso, né? Até hoje, todas as experiências que eu tive com o drywall foram maravilhosas. Foi uma revolução na minha vida e mudou da água para o vinho. Eu saí de um ambiente onde eu não tinha tempo para nada, para um ambiente hoje em dia que eu consigo assimilar, ter tempo para ir na escola com meus filhos, conseguir ir em reuniões, é algo maravilhoso. Então, assim, não é um mar de flores, mas é algo que eu estou muito satisfeito, eu amo o que eu faço, e foi assim que eu conheci. Fiz o curso, me especializei, obviamente. Você que está nos ouvindo também faça o curso, tá bom? Também quero aqui mandar um abraço para o nosso professor Larroque, também fiz lá no Loucos por Drywall, a qual exerço a profissão, essa honrosa profissão. Um forte abraço, meu professor, e espero aqui lhe ver, tá, em breve conosco. Eu vou vir também. Quando ele estiver aqui, eu quero ir também. Sim, sim. Ô Marcos, vamos lá. Então tá, você contou um pouco da sua experiência. Marcos, essa pessoa que está nos ouvindo, tá? Está insatisfeito com a profissão dela, às vezes a pessoa está no CLT e não tem tempo para nada, 8 horas de trabalho, mais 4 horas de condução, 2 indo, 2 voltando. A pessoa não tem tempo para nada, nem para resolver o seu compromisso. Aonde essa pessoa pode estar fazendo o curso, valor médio no mercado, duração, Marcos? Então, ela procura uma transição, sair da profissão que ele está agora para ir para uma nova profissão, que é o drywall. Primeiro, eliminar o medo, né? O que vem acompanhado de uma vontade de mudança é o medo, né? A gente não sabe o que vai encontrar. E o medo é um agente bloqueador de ação. Toda vez que eu quero tomar uma ação que pode transformar ou mudar a minha vida, seja para melhor, né, ou para pior, eu vou ter o medo, tá? Então a pessoa não tem que ter medo, tá? De iniciar, de mudar, de querer avançar, né? E o curso está disponível, tem cursos na internet, né? O curso chamado Loucos por Drywall, do Alberto Larroque, né? Se eu não me engano, fica ali em Ramos. Você que está aí nos ouvindo, pesquisa aí na internet, Loucos por Drywall. Esse curso, ele dura em média, são 2 finais de semana, né? Só que ele é de manhã até a parte da tarde. São 2 sábados e 2 domingos, tá? O dia inteiro. Você vai para lá, você vai ter uma imersão no drywall, com aulas teóricas e aulas práticas. Procure ele, tá bom? Ou você que está longe, distante aqui do município do Rio, procure aí na sua cidade um profissional capacitado para poder te auxiliar nessa questão, tá? Porque nós temos norma, nós precisamos seguir a norma, nós temos que trabalhar dentro de um padrão. O drywall não é o que qualquer um chega e faz, tá? Ele precisa sim de técnica, precisa que você se aperfeiçoe, que você se profissionalize e que você tenha habilidade para a execução de alguns serviços. O profissional vai precisar ler planta, você tem que entender isso também,
tá? Não é só chegar e fazer. É. E a faixa é mais ou menos em torno de R$ 1.000, tá? Mas isso daí rapidamente ele é revertido, tá? O curso ele praticamente se paga. Na primeira semana, né, de serviço, você já consegue pagar esse curso e ainda sobra um recurso para você, né, executar suas tarefas, para você ficar tranquilo. Sim, uma coisa que aconteceu comigo, Marcos, que é bem bacana a gente trazer para nossa audiência, eu estava na casa da cliente e eu fui fazer uma outra parte lá que ela me pediu. Ela tinha falado que o esposo dela tinha feito num outro cômodo lá um rebaixamento e ele tinha visto vídeos no YouTube, né? E fez seguindo o vídeo, né? Que tem hoje em dia no Sim, sim. YouTube, né? Pessoas ali passando passo a passo. Mas a pessoa só passa a prática, Isso aí. né? Não passa a teoria, não passa a norma. Ô Marcos, o quão nocivo é isso para uma pessoa fazer, levando em consideração a pesagem, né? Para você que não sabe, bota aí num quarto, né? Médio de 10 metros quadrados, gira em torno de 400 quilos final, né? Isso aí. Em torno disso, né, Marcos? O quão nocivo uma pessoa fazer só com vídeos do YouTube, tem problema mesmo, Marcos? Muito problema. É muito perigoso, tá? Para você que está contratando serviço, né, que não seja especializado, tome muito cuidado. Porque nós temos técnicas e nós temos que seguir a norma. Tá? O espaçamento, né, os perfis têm que ser, né, normatizados. Se não nós seguirmos isso, os critérios que tem para a gente poder executar um serviço, né, seja básico ou mais específico, eles são inúmeros. Tá? E quando isso não é seguido, por exemplo, muita gente eu vejo fazendo, tá? E não há uma correção. Tá? A placa RU, para eu fazer um forro, o espaçamento não é de 60. O espaçamento ele reduz, é de 40. E muita gente está fazendo de 60 porque os vídeos na internet influenciam a fazer com 60. Sendo que o cliente está ali de baixo, muitas vezes ele não sabe, ele só contratou a mão de obra porque é mais barato. E muitas vezes essa mão de obra, ela tira, né, serviço de quem é especialista. Né? Quando eu tenho um cliente que ele não busca qualidade, ele só busca preço, esse cliente ele é o que sofre mais perigo, tá? De um forro cair, de uma parede não ficar bem fixada, de uma patologia futura, porque ele contratou alguém que não tem especificação nenhuma, que não tem habilidade técnica para executar aquele serviço. Mas ele está fazendo porque dá para fazer. Colocar ali uma parede, qualquer um vai colocar, mas colocar dentro da norma, poucos vão fazer. Uma parede que vai receber, essa semana eu falei com alguém, que vai receber um revestimento cerâmico. O espaçamento não é o mesmo de uma parede comum. É verdade. Mas isso não é falado. E muita gente faz. O risco de uma patologia futura ele é imenso. Eu mesmo hoje mostrei um forro que veio abaixo. Por quê? Não seguiu. Se não seguir a norma, vai gerar patologia e vai dar problema. A vida do cliente fica em risco. 400 quilos, cai, dano de materiais, dano financeiro e um risco eminente à vida. É verdade. E sem contar também que a pessoa que vê esses vídeos da internet, do YouTube, a qual não ensina as normas, né? Não sabe nem o que é você trabalhar com material normatizado, Não sabe. o perigo de você trabalhar com materiais de péssima qualidade. Um exemplo, né, Marco? A gente fez um serviço junto ali na Pedra de Guaratiba. O cliente comprou aquelas placas, nem marca tinha. Nem marca tinha. Horrível para você parafusar. Então, é necessário, você que quer fazer, faça direito, tá? Acredite no processo. Faça o curso, se capacite, tá? Para você poder estar exercendo aí essa profissão. E o cliente, né, Ramon? Você que é cliente também analisa, tá? Se esse profissional que você está contratando,
ele tem um portfólio, ele tem um mostruário para te mostrar ele executando outros serviços em drywall. Você tem que analisar pesquisas, redes sociais, dar uma olhada, ver se ele tem habilidade técnica para executar o teu serviço. A tua casa é o lugar onde você busca o refúgio, descansa. Então, você não pode entregar para qualquer um fazer o serviço, tá bom? Essa é uma dica que eu dou, analisa certo para que tudo dê certo. E no futuro não dê problema, você tem que chamar alguém, né, que seja especialista para resolver esse problema. Ô Marco, a pessoa que está querendo fazer uma transição, está querendo vir para a nossa área, além do curso, né, que você já falou o valor médio do mercado, é necessário ela ter um dinheiro guardado para comprar ferramentas? E quanto mais ou menos ali para comprar o básico? Uns conta assim mais ou menos, Marco. Sobre a ferramenta, você ter esse recurso para poder comprar. Na realidade, você não vai gastar, você vai investir. Investir. Tá? E no primeiro momento, essa pessoa ela vai encontrar um pouco de dificuldade para conseguir locais até para adquirir essa ferramenta com preços acessíveis. Eu oriento que pesquise, tá? A internet tem muitas ferramentas com preços bons, mas você que ainda não tem, está começando agora, condições financeiras de comprar melhor, compra a que dá. Inicia com a que dá e dê o seu melhor. Conforme você for fazendo clientes, né, for fazendo serviços, você vai começar, né, a ter recursos e melhorando as suas ferramentas. Eu vejo muito na internet pessoas mostrando as ferramentas melhores. É óbvio, é muito bom, uma ferramenta boa, serviço melhor ainda, tá? Com um profissional bom. Mas você que não tem recursos para adquirir uma ferramenta de extrema qualidade, compra que você tem condições, mas dê o seu melhor. É necessário, sim, investir em ferramentas, porque ferramenta boa é serviço bom. Quanto melhor a ferramenta, melhor acabamento. Quanto melhor a ferramenta, mais agilidade no serviço. E a nossa profissão, ela exige muitas ferramentas, tá? Ela exige muita técnica também para utilizar. Então, se eu comprei uma ferramenta que não é de qualidade, né? E eu continuo com essa ferramenta ao longo dos anos, mesmo eu tendo recurso, eu já estou sendo negligente. Eu posso começar com o que eu tenho, mas conforme for entrando recurso, eu vou adquirindo ferramentas. Comigo foi assim, eu comprei a que dava, depois eu fui até passando para outras pessoas que estavam iniciando, laser, funcionador, eu passei muitas ferramentas minhas de quando iniciei, para que outras pessoas pudessem iniciar. Tá? Inicia com o que tem, mas quando tiver recurso, compre a melhor ferramenta que puder. Sim. Ela vai influenciar no teu trabalho, no resultado. E digo mais, tá? Que uma ferramenta de qualidade, ela agiliza muito o teu serviço. Eu digo que tem uma ferramenta de corte, aquela para fazer, né, acabamento, que ela agiliza nosso serviço, não é Sim. como Puxa. o estilete. A gente vai lá, mede, regula, passou na placa, ela já vai cortar no tamanho correto, só você encaixar e parafusar. Então, assim, vale a pena o investimento, porque o retorno é imediato. A profissão tá em alta e vale a pena demais. Sim. Marco, tem muitos clientes, né? E o mercado aí, às vezes, nos confunde, né, a nossa nomenclatura, e muitos pensam e nos chamam de gesseiro, né? Eu queria lhe perguntar para tu trazer essa diferença na prática entre o montador de drywall, gesseiro e estucador. Tem diferença ou tudo é a mesma coisa, Marco? Bastante diferença. Montador de drywall, a gente trabalha muito com industrializado, perfis. A gente trabalha com placas, né? Parafusadeira. E o montador, o gesseiro já ele trabalha mais com gesso, tá? Convencional, plaquinha. O estucador vai mais aquela parte de acabamento, tá bom? O estucador ele vai mais para aquela parte de acabamento. Então, há uma diferença gigante entre os três. Apesar de muita gente colocar tudo na mesma caixa, não é a mesma coisa. Nós trabalhamos com, por exemplo, com os perfis, né? Materiais metálicos, que o gesseiro não trabalha.
Nós fazemos estrutura metálica, paredes reforçadas. Não fazemos divisória. Antigamente o drywall era chamado de divisória de drywall. Hoje em dia é chamado de parede de drywall. Por quê? Eles constataram que aquela estrutura é como se fosse uma parede. É uma parede na realidade, né? Então o que nós construímos ali é uma parede, tá? E nós trabalhamos com uma estrutura fixa. Isso tudo é muito diferente de um gesseiro, que trabalha só com gesso, né? E gesso convencional é a plaquinha, tá? Apesar de que ele dá o estilo no teto, estica ali o arame, mas a nossa profissão diferencia muito, tá? De um estucador, de um gesseiro convencional, tá bom? E a origem, né? Às vezes a gente vai em algumas lojas, né? A gente conversa com alguns revendedores. A gente veio da plaqueta, né, Marco? Eu tive no evento agora em maio do montador de leão ali em São Paulo. Eu conversando ali, até um forte abraço aqui pro Fábio, lá de Belém. Eu perguntei para ele se e na tua visão, Marco, o profissional, tá, que está ali trabalhando hoje em dia só fazendo plaqueta, né, 60x60, é necessário ele se aperfeiçoar, fazer também o curso, a qual você muito bem explicou que muda, ele vinha se evoluir para ser montador de drywall ou dá para ele continuar na plaqueta? Tem mercado ainda para profissionais que só trabalham com plaqueta? Tem mercado, mas não tão abrangente como o drywall. Já expliquei, a versatilidade do drywall, ela está fazendo com que muitas pessoas, empresas, né, com muitos engenheiros, arquitetos, eles façam a opção de só trabalhar com drywall. Eu tenho amigos que trabalhavam com gesso anteriormente e hoje só trabalham com drywall. Tá? Não que acabou, ainda tem mercado, mas não é tão abrangente como o drywall. O drywall, hoje em dia, nós temos um mercado gigante. Vamos aí como é que está a demanda, uma demanda extremamente alta, tá? E nós estamos no mês de agosto. Então, assim, tem mercado, mas eu acho que você, se quer evoluir, quiser angariar mais recursos, quiser captar, né, algo a mais para você, aconselho que faça o curso. Vai valer a pena. É algo que agrega muito para a gente, né? Porque hoje em dia o gesseiro ele não faz mais parede de gesso, né? Faz mais parte de forro. Hoje em dia nós temos aí muitos estúdios. Eu mesmo, por mês, eu devo fazer 5, 6, 7 estúdios só fazendo parede de drywall. Entendeu? Então vale a pena. Sim. Eu queria agora lhe perguntar, trazendo aí para a audiência, qual foi o maior susto ou desafio que você já pegou, Marco? Aí numa casa, num apartamento? Qual foi algo que... Me deixou assustado de verdade. Rapaz, foi furar um cano. Ai, Jesus. Furei um cano no primeiro furo. Graças a Deus. Geralmente acontece 6 horas da noite, 5h30, né? 4 horas da tarde, mas o meu foi... Assim que eu iniciei o serviço, preparei as ferramentas. Embaixo da porta, no condomínio, né? Foi na administração, passava um cano. Eu ia fechar aquele vão de porta e fazer uma parede. E ali eu, na primeira, quando eu comecei a furar, eu furei o cano, cara. Caramba. Na hora ali, a água jorrando, eu coloquei a mão, mas foi alagando ali aquele espaço. Tem gente até que pensa em desistir nessa hora, cara. Porque a gente não sabia, né? Obviamente a administração não sabia que tinha um cano passando ali, né? Mas tinha sido uma obra recente, antes da gestão do síndico que estava trabalhando lá. Pediram para passar um cano para ir para o estacionamento. E não foi passado para ninguém, nem na planta tinha. Então, assim, me isentei da culpa, né? O bom foi esse, me isentei da culpa. E eles mandaram reparar. Só que atrasou o serviço todo, parou tudo. Conseguiram consertar só no final do dia e eu consegui executar o serviço mesmo assim. Mas, rapaz, acredito que muita gente já tenha passado por isso.
É desesperador. 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 Foi água na ferramenta, molhou a furadeira. Uma loucura. Caramba. É. E assim, Marco, devido já a essa experiência aí sua, o que você poderia deixar aí para esse profissional que está nos ouvindo? Ele vai executar o serviço, principalmente apartamentos, né? Condomínio. É necessário ele pedir a planta ou até hoje em dia, eu estava lá na FEICOM, ali em São Paulo, eu vi que tem ferramentas que você faz sonda, né? Tem a sonda, tem. Então, qual o melhor caminho, esse profissional? Pedir planta ou ter essa ferramenta? Os dois. Os dois, mano? Para evitar os dois. Geralmente o cliente não tem a planta. Não tem, né? A maioria dos casos o cliente não tem a planta. Aí é bom ter a sonda. Não é barato, tá? Mas é um investimento que pode te livrar futuramente de um problema grande, sabe? Vale a pena o investimento, assim que puder. Sempre peça a planta e, se puder, compre uma sonda, sabe? Porque ela detectaria onde passa até tubos elétricos, que é um problema mais grave. Mais grave, né, Marco? Eu acredito que a água em si, a hidráulica, ela dá um problema, mas ela não danifica tanto. Mas se for um problema elétrico, se você furar, né, ali e pegar na instalação elétrica dentro da parede, é um problema maior. Dá Pode choque, dar um Marco? curto. Dá um curto? Pode dar um curto, queimar objetos de valor do cliente imediato. Porque a água a gente fechou o registro e acabou. É elétrica. Depois que der o curto, bateu o curto ali, já era. Então, vale a pena o investimento. Você que está começando, tem essa precaução. É bom ficar atento porque acontece, tá? Entendi. Outra coisa que vale a pena a gente falar, Marco, queria saber se é um mito, tá? Ou é verdade. É preciso dar massa corrida no drywall para depois pintar, Marco? Não. Eu, Marco, É mesmo, Marco? só faço tratamento, você viu lá, né? Eu faço um tratamento de junta, mas é um tratamento de juntas, tá? Que eu proporciono, né, a opção do cliente já pintar direto. Mas você que quer aplicar, né, a massa corrida em toda a extremidade da parede ou do forro, aconselho que passe um fundo preparador, prepare essa parede para receber a massa. A massa corrida, tá? Mesmo que o cliente for passar, se ele quiser e tiver essa intenção, ela não elimina, tá, a necessidade de você usar a massa específica para o drywall. Tá bom? Porque tem muita gente que quer sair fazendo um tratamento de junta com massa corrida. Não existe isso. Não existe. Tem que ser a massa E específica. tampouco gesso. Não, gesso, esquece. Tratamento de juntas é com massa para drywall. Eu não posso usar massa acrílica, gesso, que estão inventando aí. Eu já vi vídeo na internet, eu nem comento. Enfim, faz o certo. Né? O que está recomendando a norma, vamos tratar a junta corretamente para que futuramente não aconteça patologias. Tá? Mas, ainda na pergunta, assim, tá? A gente só trata junto, bem tratado, passa lixa e pinta direto. E passa fundo preparador? Sim. Então, Conselho passar, tá? Ainda mais tratou a junta, fundo preparador, tinta. isso, de qualidade, tá? De tinta. Qualidade. Tá? Existem tintas agora específicas para drywall. Que já vai direto no... Já existe tinta específica para drywall. Só o cliente pesquisar ou o profissional, ele vai ver que tem. Outra coisa, Marco, tem aí algumas pessoas na internet falando que você pode, ao invés de você usar o fundo preparador para depois pintar, você dá uma demão de tinta para se valer como fundo preparador. Isso tem lógica, isso? Isso é antigo, não. Não, né? Melhor seguir o que está... Melhor seguir, né? Melhor seguir, sempre. Na dúvida, siga o que está na mão. Na dúvida, siga o correto, sempre. Eu vou passar tinta. Não existe, não. É melhor seguir o certinho. E nem selador, né? O selador muita gente usava, né? Agora, acredito que devido ao aumento da tecnologia, nos foi desenvolvido um produto melhor para que nós pudéssemos ter melhores, né, resultados. Então, assim, eu aproveito, eu quero extrair sempre o melhor nos meus serviços. Se você quiser também, usa o fundo preparador. Eu fiz o curso de pintura
Arinho Bom Sucesso ali na Top Team. Você que quer iniciar também, a gente vai abordar aqui, provavelmente no próximo episódio, no quarto episódio, a temática da pintura. E eu fiz o meu curso ali na Top Team. Um abraço para o meu professor Rosil, gente finíssima, um abraço. Ele lá nos ensinou todo o passo a passo, também na parte da pintura também existem normas. Sim. E ele falava ali sempre uma palavra pra gente: acredite no processo. Acredite no processo. Faça Exatamente. o processo, que no final vai dar certo, né? Falando ainda sobre tratamento de junta aí, até anotei aqui, eu vi um vídeo, Marco, queria que você desse a sua impressão. Pessoas falam o seguinte, que tem o tratamento de junto de alto padrão, que você vem com a terceira demão e dependendo até a quarta. Como que é isso aí, Marco? É isso mesmo, essa nomenclatura, tratamento de alto padrão? Existe sim. Existe? Existe tratamento de alto padrão. Tem um tratamento convencional que todo mundo faz, a maioria, né? Faz. Só a segunda demão ali. Isso, e tem o tratamento, e esse que é o específico para você já ir pintando direto. Fazer um tratamento diferenciado. Mas isso, na prática é o quê? É você alongar? Ir para 60 centímetros? Junta de topo. Eu alongo na junta de topo porque justamente é onde dá mais diferença, na realidade, né? Isso. Para você que é leigo, dá como se fosse um calombo na parede. Então, a gente alonga para que isso passe imperceptível, tá? E na junta de rebaixo, também a gente dá uma alongada, tá? E a parede fica extremamente uniforme. Esse alongamento é justamente para deixar essa parede mais uniforme possível. Sim. Tá? A ponto que não fique nenhuma imperfeição. Qualquer um chegar ali e botar a régua, não vai... Coloca a régua, passa a mão, né? Você viu recentemente, nós fizemos um trabalho que o pintor que estava lá, ele ficou apaixonado. Falou, apaixonado, Eu tava junto. Esse forro aí tá diferenciado. Mas aí, Marco, esse tratamento aí de alto padrão que a gente está falando, em quais cenários ele é aplicado? É só... vamos trazer aqui, falar uma linguagem de canteiro de obra. É só para Zona Sul, Barretley ou Zona Oeste, Baixada? Como que é isso aí, Marco? Ramon, eu tenho o hábito de tratar todos os meus clientes da mesma forma. Tanto de forma profissional como pessoal. Então, o cuidado, o carinho que eu tenho na obra da Zona Sul, eu tenho esse cuidado na Zona Norte, na Zona Sudoeste, tá? Na Zona Oeste. Então, assim, eu aplico sempre que o cliente ele tem condições. Por quê? Um tratamento de junta mais qualificado, ele exige mais material. Isso aí. Então, eu informo para o meu cliente, ele dando de acordo, ele vai ter um tratamento diferenciado. Exige mais tempo também. E tempo para a gente é recurso. Então, eu passo para o meu cliente como você quer esse tratamento de juntas. Eu posso te oferecer isso, isso e isso. Eu dou opções. Então, nossos clientes têm que ter essas opções. Ele tem que entender o que é um tratamento básico e o que é um tratamento mais qualificado. É óbvio que se o cliente ele não tem recursos para eu entregar um serviço de um tratamento de juntas top clean, eu vou entregar um serviço para ele ótimo, mas vai ser um serviço que ele vai ter que entender que não vai ser o mesmo de um cliente que investiu um valor a mais. Porque a nossa intenção é nunca ter prejuízo, né? Estamos com mão de obra. Então, vai de acordo com o cliente. Se ele puder investir, nós vamos fazer sim, sempre. Seja em qualquer bairro, qualquer lugar, seja na comunidade, fora da comunidade, eu vou executar esse tipo de serviço, tá? E, Marcos, eu queria que tem uma polêmica, né, já há anos, né? A gente vê aí em rodas de debate sobre fita de papel e fita telada. Eu queria que você primeiro explicasse aí para nossa audiência a diferença e qual que você usa, qual que você recomenda, em quais cenários uma ou outra se adapta melhor. Ramon, eu estou usando justamente agora, né, nesse momento, aquela fita de vidro, tá? A gente chama de véu de noiva. Ela é muito mais fina
e eu estou encontrando um acabamento melhor com ela, tá? Raramente eu tenho usado a fita de papel, até por causa de... Tive umas questões de, né, da bolha, a mesma fazendo todo o procedimento correto, deu bolha. Eu vi alguns vídeos na internet dizendo que não dá, deu sim. E a fita telada ela é mais grossa. Então, quando Isso. eu estava entregando alguns móveis, eu percebi que eu tinha que aplicar muito mais massa, já é um gasto de material. Sim. Quando eu fiz a substituição para véu de noiva, tá? Uma véu de vidro, uma fita bem fininha, eu percebi que o acabamento ele foi melhorando com uma quantidade de massa um pouco menor. Então, assim, seja forro, seja parede, seja algum tipo de móveis, obviamente no móveis a gente tem um outro tipo de tratamento também, eu estou utilizando a fita véu de vidro. Entendi. Eu particularmente, eu quando eu comecei, né, tô aí já há uns 3 anos na área, eu quando comecei eu usava a fita telada, né, telada, e agora, nos últimos aí uns 2 a 3 meses, eu migrei para fita de papel, né, vamos botar que eu, me apaixonei pela fita de papel. É lógico que quanto mais você usa, mais você vai pegando o tato Isso. ali, né? Mas eu tenho conseguido me sair bem. Melhor acabamento, né? Eu achei menos massa do que a fita telada, né? Não tem aquela... Porque a fita telada, o que acontece? Às vezes, dependendo da marca, e tem muita marca inferior, às vezes ela fica... Um fiapinho pelo lado de fora. Aí, poxa, você apanha ali... Apanha no sentido que você vai perder tempo ali, às vezes cortando, tendo que dar mais massa. Futuramente, se tiver que dar uma tinta acetinada, vai mostrar mais ainda. Vai mostrar. Então, eu tô até para me experimentar essa fita aí que a gente conversou mais cedo, para me ver como que é. Eu queria também te fazer uma pergunta. Às vezes a gente vai fazer o orçamento, Marco, no cliente, a gente vai lá, o cliente nos chama, e o cliente ele quer, Marcos, que a gente, tá? E vale a pena a gente destacar aqui, que o montador de drywall é uma profissão. Sim. Tá? Montador de drywall é uma profissão, eletricista é outra profissão, o pintor é outra profissão, o pedreiro é outra profissão. Não é tudo a mesma coisa, não. E às vezes a gente vai fazer orçamento, Marco, o cliente quer que a gente execute a elétrica, ele quer que a gente execute a pintura, não que o montador, e também isso é algo que eu estou sempre falando na minha rede social, a gente não pode deixar dinheiro na mesa, né? Então, é importante o montador de drywall, ele ter noção de pintura, se ele puder fazer o curso, melhor ainda, que nem eu fiz, elétrica, a mesma coisa, mas aquele montador que quer ser só montador e é digno também. É obrigatório ele ser conduzido ao erro pelo cliente e mexer na elétrica, ele não tem capacidade de mexer em elétrica? Sem conhecimento, não aconselho. Até porque o nosso serviço ele tem garantia. Isso. Tá? Para quem não sabe, são 5 anos. Então, se você mexer na elétrica sem um conhecimento técnico, der um problema, essa responsabilidade é do executor, de quem fez, não de quem está mandando. Então, não seja induzido ao erro. Não sabe, não mexe. Agora, aconselho muito, para você que é profissional e quer um recurso a mais, né, muitas das vezes você vai construir uma parede, tem que passar uma hidráulica. Faça o curso. Muitas vezes você vai construir um forro, o cliente vai querer com a iluminação. Faça o curso, especializa, mesmo que for o básico. Você vai ter um conhecimento para executar esse serviço de uma forma segura. Tá? Porque nós estamos lidando com vida, com pessoas. E muitas dessas pessoas, elas juntam dinheiro, pegam dinheiro emprestado. É um sonho, né? É um sonho, nós estamos lidando com o sonho de pessoas. É o que eu falei contigo vindo para cá. Você quer ser o profissional que vai traumatizar o cliente ou você quer ser um profissional que vai fazer ele ter orgulho de ter contratado um serviço especializado? Eu quero ser o cara que o profissional vai olhar para o meu serviço e falar, cara, meu sonho está realizado.
Eu sou um grande realizador de sonhos e eu sou grato a Deus por isso. Só que eu não meto a mão onde eu não alcanço. Não sabe, não deixa ser pressionado pelo momento, não. Senhora, não sei, mas eu posso chamar alguém aqui que faz esse serviço. Eu sou um que eu não mexo em quadro. Eu estive dentro de serviços que eu precisei de um eletricista. E eu ligo para amigos, para colegas, irem lá mexer para mim. Não mexo em quadro. Hidráulico eu também não fiz curso, não sou capacitado tecnicamente. Sei fazer, mas não mexo. Eu não tenho curso. Então, muitas das vezes, é melhor você deixar passar um serviço do que você meter a mão onde não alcança e depois, futuramente, isso gerar uma dor de cabeça para você e para o teu cliente. E outra coisa, Marco, uma coisa é o profissional fazer para a casa dele, né? Às vezes ele está na casa dele, precisa puxar um cano aqui, né? Dentro ali de um forro, de uma parede, ele fazer para ele dentro de casa. E outra coisa é ele tá na casa do cliente como prestador de serviço. Então, o mais recomendável é ele não fazer, não dar uma de curioso, né, Marco? Não faz. Que eu falei que não mete a mão onde não alcança. Eu não sou capacitado tecnicamente para exercer isso, para executar isso, tá? Então, se der um problema futuro, obviamente vai cair no colo dele. Não é porque eu faço em casa que eu vou fazer na casa dos outros. Por exemplo, eu mesmo na minha casa, eu faço tudo é comigo. Piso, parte de tudo. Só não mexo no quadro de energia. Mas a parte hidráulica, quebrou um cano, eu vou lá e conserto. Mas eu não faço isso para fora. Isso aí. Então, o cliente, o profissional, ele tem que ter isso na mente dele. Não é porque eu sei fazer que eu vou fazer. Marcos, qual é o maior causador de patologia, tanto no rebaixamento quanto na parede, na sua percepção? Umidade, em primeiro lugar. Material de péssima qualidade. E profissionais que não estão qualificados para executar o serviço. Você vê tirar aqui por forro. Porque os forros aí, a maioria desaba. Você vai ver devido à umidade. Segundo motivo, eu sou uma pessoa que conserta muito o problema dos outros. Então eu venho acompanhando isso ao longo dos anos. Segundo motivo é material de baixa qualidade. Material não normatizado. Gera problema. Tá? E terceiro é a mão de obra. Mão de obra. Tá? É a pessoa que não tem capacidade, mas quer executar fora de norma. Não mensura peso, não faz as medidas corretas de espaçamento entre perfis, entre tirante, e isso é um problema. Sim. Eu queria até deixar aqui um recado para você, profissional montador de hidráulica. Você que ainda não tem um curso, poxa, Ramon, eu estou começando, não tenho dinheiro para investir, aí geralmente em torno de R$1.000 no curso. Poxa, então eu vou fazer, já que eu não tenho esses R$1.000, eu vou ir na orelhada. Não. Tem um caminho, existe um caminho. Número 1, você pode ser um profissional montador de hidráulica certificado e você não vai pagar nada. Custo zero. Aonde, Ramon? Lá em Queimados, na Knauf. A Knauf, ela dá cursos, tá? Gratuitos, certificado. A Knauf, para quem não sabe, é número 1, né? No nosso segmento. Eu viro e mexo, estou lá tem cursos mobiliário, vários cursos também dentro da nossa área. Viro e mexo, eu estou lá fazendo alguma capacitação ou atualização na nossa área. É longe? Mas você já vai economizar aí, né, Marco? Um valor, tá? Você que é do Rio, vai lá, te indico, né? A Loucos por Hidráulica, né? Aqui no Rio mesmo. E tem outros cursos também, irmão, não te interrompendo, online, para você pelo menos ter... Sim. Ali o básico, para você não sair metendo a mão naquilo que não é, porque realmente, se a pessoa pegar para fazer sem conhecimento técnico, vai dar problema. Vai dar problema. Nós vemos, aproveitando aqui, muitos profissionais de outras áreas querendo fazer parede de hidráulica e forro porque acham que é simples.
O exemplo, o cara é pedreiro, está trabalhando lá, nunca fez o curso, mas ele viu um vídeo, assistiu um vídeo na internet e vou plaquear isso aqui, vou fazer. O que mais acontece é isso. E aí ele joga um preço muito abaixo do esperado, do normal, tá? Do preço que a gente cobraria normalmente para poder pegar o serviço. Pega esse serviço, faz do jeito dele, tá? Ficou lá, não é porque está fixado, que está preso lá, que vai ficar sempre. A casa, o imóvel, o apartamento, ele vai variando, tá? Ele sofre dilatações, o prédio ele trabalha, a casa. O solo é instável. O solo é instável, tem uma instabilidade, né, nos edifícios, que isso, um profissional qualificado, ele vai conseguir constatar isso, ele vai fazer algo pensando nisso. Existe junta de dilatação. Então, quem não conhece, vai fazer do jeito que dá para fazer. Mas lá na frente, é que vão começar a surgir os problemas. É o que tem acontecido bastante. Eu tenho pego muitos e muitos casos de problema em forro, trinca, em casos que a gente tem que demolir tudo porque não foi seguido o processo inicial. É verdade. Uma pauta aqui bem bacana também para a gente falar, Marco, é a inclusão que o nosso sistema de DIAL ele proporciona, tá, na área feminina aí. E a gente tem visto, né, Marco, crescer, né, a mulherada, né, tem vindo e tem, assim, quebrado um paradigma, tá, Marcos, de o quê? Poxa, a construção civil, pô, é pesado, né, poxa, eu sou mulher, pô, não vou conseguir pegar peso, poxa, eu vou ficar constrangido. Ei, não. Marcos, o DIAL, o sistema né, nosso, ele não é mais como antes. Não é. Né? Existem ferramentas que vai lhe proporcionar melhores condições e já não é tão pesado quanto antes, né? Tem elevador de DIAL, tem o andaime, né? E como tu vê aí, Marco? A mulherada tá vindo mesmo, Marco? A mulherada tá chegando com força. Parabéns para as mulheres que estão, né, chegando para somar conosco nessa profissão, né, tão admirável. E elas têm um toque especial, né? Tem um toque especial. Você, mulher, talvez está procurando também ingressar, pode fazer o curso, se capacita. As oportunidades estão surgindo a todo momento. Você vai ingressar e com certeza o mercado está pronto para te abraçar. Mas é necessário, como, né, nós já falamos, Ramon, a pessoa ter vontade, gostar. Se você já despertou, fui numa casa de uma cliente que ela falou, eu fiz o curso de DIAL. Só que ela tinha medo de altura, né? Aí ela me chamou para fazer o serviço lá. Aí eu executei o serviço, ela gostou demais. E eu falei com ela, e o que a senhora achou do curso? Ela falou, achei o máximo. Eu pensava que era uma coisa, mas quando eu cheguei lá foi outra. É maravilhoso. Eu digo isso porque minha esposa já trabalhou comigo, né, e ela não tinha nenhum conhecimento. Eu fui passando para ela, fui mostrando como fazia, passei a parte teórica, a parte prática, e em pouco tempo ela já estava executando os serviços com maior tranquilidade. Tem lá, você que está querendo entrar na profissão, seguir carreira no DIAL, Mulheres na Construção, segue lá, Luciana. Ela pode te dar mais dicas, existem eventos específicos para as mulheres, eventos ótimos, tá, de inclusão das mulheres no mercado da construção a seco. Está crescendo cada dia mais e, Ramon, vou dizer para você, cara, elas arrebentam. Elas arrebentam, cara. É algo que eu fico assim, eu admiro muito, né? A mulherada que está seguindo essa carreira aí. Sim. Marcos, a gente vê, tá, no nosso segmento da construção civil, muitas brigas, né? Infelizmente a gente vê montador de DIAL com pintor, montador de DIAL com eletricista, né? É pedreiro que você tá lá, às vezes você vai trabalhar numa casa, você tá no cômodo, o pedreiro tá, né? A julezista tá no outro. E tem aquelas desavenças, né? Como que a gente pode fazer, Marco, agora quero a sua visão geral,
como que a gente, profissionais dentro da construção civil, que está levando aí, e a construção civil leva o Brasil nas costas, né? Verdade. Como que a gente pode fazer para mitigar essas contendas que tem aí na ponta, Marcos, que a gente vê? Primeiramente, acredito que essa cultura né, de um setor, um profissional criticar o outro, não é só dentro da construção. Como nós vimos no mundo corporativo, isso acontece bastante também. Tá? Dentro da ética, nós temos que ter ética. Eu não preciso, tá? Eu vejo muito. O pintor, para pintar uma parede, ele tem que criticar o trabalho de quem construiu. Muitas das vezes, só para poder mostrar um conhecimento que talvez ele nem tenha. Essa parede foi construída assim assado, mas se ele tivesse feito isso aqui, eu faria dessa forma. Não, eu não preciso. Como que o cliente tem que ver que eu sou bom? Não por causa de uma crítica minha que eu fiz ao trabalho do Ramon, mas porque eu desenvolvi um trabalho ótimo sem criticar ninguém. Eu tenho que sempre dar o meu melhor, por isso que se eu der o meu melhor, Ramon, e não olhar o que você está fazendo, querer criticar, querer botar defeito no teu trabalho, vai ser muito melhor para mim e para o meu cliente, quem vai ganhar é ele. Mas nós vemos hoje a falta de ética, um querendo criticar o outro, e isso gera contenda, dá problema. Porque o cara está ali fazendo a obra lá, está ali quebrando uma parede, colocando um piso, mas ele está de olho no teu serviço aqui. Porque talvez ele quer pegar umas coisas, aí ele começa a criticar o que você está fazendo quando você sai. E isso é o maior agente causador de problema na construção. Brincadeirinha. Obra grande, é um brincando com o outro. É verdade. O dia todo, em vez de trabalhar de uma forma mais séria, né, que parece que é um campo de quinta série. E isso gera problema. Né? Quando você tem profissionais qualificados que estão interessados em dar o seu melhor, seguindo, sabemos que nós estamos vivendo no ambiente social, nós temos que respeitar o próximo. Não só no meio da obra, mas a vida é feita de respeito. De respeito. Se eu respeitar o Ramon, cara, pensar, se fosse comigo, alguém criticando o meu trabalho, seria legal? Se fosse alguém queimando o meu trabalho ali, seria bom? Não. Então não vou fazer. O que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Mas infelizmente, e eu já ganhei serviço assim. Foram 3 profissionais faziam um serviço, criticaram o trabalho do rapaz. Eu cheguei, não que eu seja melhor, mas eu respeito muito as pessoas. Eu não critiquei, falei nada. Simplesmente falei o que eu ia fazer, o que eu iria entregar. O cliente fechou comigo, falou, você não criticou e não tentou queimar o rapaz. Eu não fechei com os outros porque o caráter dele diz muito sobre o caráter. O caráter deles... Isso mesmo. O caráter deles foi de crítica. E eu não gosto disso. Ela era psicóloga. E ela fechou comigo, fui lá, fiz o trabalho dela, tranquilo, saí, ganhei mais uma cliente que me indicou para outra pessoa, só por causa que eu fiz o básico, o lógico. O básico. Ô Marco, outra coisa para a gente fechar essa parte aqui, a gente vê a necessidade, né, Marco, do profissional se fazer presente nas redes sociais, né? Para mostrar o seu serviço, para se posicionar, né? Mas às vezes a gente vê muita brincadeira, né? Profissionais que tá ali, trabalhou na sexta aí, nada contra, né? A profissional chega sábado, chega domingo, aí vai, posta na sua rede social profissional vídeos de brincadeira, até usando drogas, né? A gente vê alguns fatos bem tristes, com dancinha, descalço na obra. O quão nocivo isso é, o Marco? Eu acho que é gravíssimo, né? Porque o cliente ele busca alguém de confiança para deixar sua casa, sua loja, né? seu comércio, enfim. O cliente, que eu sempre falo, o cliente está buscando alguém de confiança para ele poder investir o recurso que ele tem. Então, cliente analítico, ele quando observa, né, um profissional que não tem compromisso com a imagem da sua empresa, obviamente ele nem fecha.
A maioria das vezes, ou então ele já fechou contigo, mas ele vai ficar preocupado. Ele vai dizer, olha o cara lá, rapaz, a noite toda no meio de gente estranha, tal e tal. Como que ele vai chegar amanhã para trabalhar lá? É verdade. O cliente fica preocupado, entendeu? Fica. Agora, se você chegar com seu uniforme bem passado, na camisa, com logo, tudo bem organizado, o cliente perceber que você é alguém altamente comprometido com o que você está fazendo, com aquilo ali na imagem, né? Diz muito sobre você, sobre o teu perfil. Ele vai ficar mais tranquilo. A probabilidade desse cliente te chamar novamente ou te indicar é muito maior. Mas é assim também, eu entrego um uniforme, eu mostro para ele o uniforme, mostro para ele que eu sou alguém de seriedade, mas eu também tenho que ter um trabalho de qualidade, um serviço de qualidade. Então é um conjunto de fatores que vai fazer com que eu avance, que eu cresça no meio, né, desse ambiente do drywall. Nós vemos aí, irmão, que a demanda é gigante. Sim. Uma demanda gigante. E muitos profissionais aí, eles estão sem serviço. Como? Se eu tenho cliente toda semana, diariamente, várias ligações, muitas indicações. Como que tem cliente parado, que tem profissional parado? Poxa, é mesmo. Alguma coisa ele está pecando. Invista nas redes sociais, tenha seriedade, né? Invista em uniforme, organize as ferramentas, esteja com tudo certo, vamos mesmo equipar o carro dele ali, tudo, que coisa linda, né? E eu te admiro, eu admiro muito o que você fez, porque poucos têm essa coragem. Comprou o carro, já equipou, já colocou já a logo dele, né? Adesivou, e isso é bom. Isso visualmente chama a atenção do cliente. É muito bom para não só chamar o cliente, para você manter, né, essa pessoa como cliente. Porque eu trazer o cliente é muito fácil. Você consegue trazer. Agora, para você fidelizar aquele cliente, ele manter ele contigo, aí vai da tua organização, da seriedade com que você trata a tua empresa. Verdade. E outra coisa, e se esse profissional não se valorizar, não se respeitar, ninguém vai respeitar ele. Ninguém vai respeitar. Ninguém vai respeitar a tua marca, irmão. Você tem que ser o cara que vai... O maior admirador da tua marca tem que ser você. Você tem que dizer assim, cara, essa daqui é a melhor. Todo dia acorda, olha pra mim. Hoje eu vou dar o meu melhor, isso aqui vai melhor. Bata no peito, isso aqui, ó, vai fazer história. Verdade. Mas tem uns que parece que estão só... Vou lá mais um dia. Sim. Bom, a gente vai partir agora para a segunda parte e vamos trazer aqui algumas perguntas desse livro aqui, a qual você pode estar vendo na nossa rede social, a qual nós fazemos ali os nossos comentários semanais, trazendo de forma bem prática para você, profissional que está na ponta, e vale muito a pena, tá? Bom, a primeira coisa aqui que eu quero te perguntar, Marco, nesse livro, qual você também já leu, o livro nos ensina que o profissional ele precisa construir uma credibilidade para alcançar o sucesso. Marcos, qual é o melhor caminho, tá, para esse profissional construir essa credibilidade? Uma coisa que falta muito, né, no mercado. Quais são os passos, o método? Irmão, o profissional, primeiramente, ele tem que mostrar que é alguém que o cliente vai confiar, que é o que eu acabei de falar. Que essa a confiança. Porque muita gente não constrói, não faz mais nada hoje em dia, porque não confia em ninguém para colocar dentro da sua casa. Não confia em ninguém para colocar dentro da sua loja. Nós trabalhamos em lugares que as pessoas têm cofre dentro de casa. Nós trabalhamos em lugares que a pessoa tem milhões guardados. Como que ele vai colocar qualquer profissional dentro de casa? Como que ele vai me colocar dentro da loja que vai me deixar a madrugada toda, porque tem serviços que a gente executa na parte da madrugada. Não tem ninguém ali. Como que ele vai colocar qualquer um ali? Então tem clientes que não constroem, não fazem nada, porque não tem ninguém de confiança.
Caramba, é mesmo. O básico de tudo. Você tem que ser um cara profissional qualificado, mas eu tenho que mostrar que eu sou alguém de confiança para ele confiar em mim e aplicar ali em mim o recurso que ele tem. Depois que esse cliente pegou confiança em você, irmão, você vai ser o cara de credibilidade. É chave de casa na tua mão, é chave de loja. Tem cliente que deixa a moto comigo para eu poder ir comprar material, cara. Tem cliente que passa lá em casa para mim pegar para eu executar serviço. Tem noção? Eu tenho chave, estou com chave da casa de cliente. Não estou falando casa pequena, estou falando em casa, mansões. Tenho chave de cliente guardada comigo. Eu já trabalhei para artista, para jogador. Como que essas pessoas você consegue trabalhar para uma pessoa, né, que está na mídia de alto padrão e só te contrata por causa da confiança? Tem que ser um profissional de confiança. Verdade. Outra coisa também que o livro nos ensina é a clareza, né? A comunicação. Clareza na comunicação. E uma das coisas que mais derruba vendas, né? Que o profissional é um vendedor, né? Você vai vender o seu serviço. E muitos profissionais, Marco, pecam e ficam sem serviço, ficam parados, ficam em casa, pela falta da clareza. Como esse profissional pode, sabe, ter uma clareza ali mais fluida na hora da venda? Seu objetivo, né? No que ele vai falar. Conhecer o que ele está trabalhando. Só vou ser claro se eu conhecer o que eu estou vendendo. Então, quando eu conheço isso, o produto que eu estou vendendo, né, que eu estou passando para o cliente, eu consigo transmitir com clareza o que eu quero vender para ele. Sim. Então, você buscar sempre o conhecimento do que você está passando para o seu cliente. E assim, Marco, esse profissional, ele vai ter essa clareza, né, vai eliminar dúvidas, né, vai trazer um conforto psicológico para o cliente, uma vez ele sendo capacitado, ele participando de workshops, sim, eventos, feiras. Isso é necessário mesmo, Marco? Há muita necessidade. Há muita necessidade. Além do network que você vai adquirir, né? Além desse contato com outros profissionais, é extremamente necessário você se capacitar nessa questão, para que você possa conhecer mais, né? Porque nem tudo a gente vai absorver de uma vez. E quanto mais a gente busca conhecimento, mais capacidade a gente tem de transmitir isso para o nosso cliente. Aí você tem, sim, confiança, está explicando com clareza, obviamente o serviço fechado e venda feita. Comunicação visual também com o cliente é muito boa. Você sempre está bem posturado para poder mostrar ao cliente aquilo que você está vendendo. Sempre está transmitindo para ele com clareza aquilo que você quer vender e o conhecimento do que você está passando. O cliente, um exemplo, ele não vai comprar aquilo que ele não conhece. No momento da venda, eu sou a pessoa que conheço e estou explicando para ele por que ele tem que comprar aquilo ali. Não é só mostrar isso aqui uma planta, não. Quais são os benefícios dessa planta para mim? Isso só vem através do conhecimento, da capacitação. Entendeu? Verdade. Ô Marco, outra coisa, a gente vê, né? Só esse ano eu fui para São Paulo 2 vezes, participar de eventos lá da nossa área. Cara, tem uma diferença enorme, Marcos, de São Paulo para o Rio, né? Parece que São Paulo ele capacita os profissionais, tem vários eventos, workshop. Por que no Rio, Marcos, embora a gente tenha visto, tenha evoluído, tenha crescido bastante, propriamente a Obra Max, vira e mexe, eu estava até lá sábado agora participando lá de um workshop, mas tu vê que ainda é devagar em comparação com São Paulo. Por que a indústria do Rio não investe muito nessa área? É uma questão cultural, Ramon. Acredito que seja uma questão cultural, né? São Paulo é um polo econômico. Então, a maioria dos eventos, não só da nossa área, acontecem lá em São Paulo. Tá? A gente vê em vários setores os eventos acontecendo
em São Paulo. Então, essa questão do investimento em São Paulo, a adesão ao drywall é muito maior do que no Rio de Janeiro. Tá? A maioria das construções em São Paulo, elas envolvem drywall, que no Rio nem não chega perto do que tem lá. Então, a necessidade do mercado de lá é muito maior do que o daqui. Apesar de que o Rio está em ascensão, está crescendo bastante essa questão do drywall aqui, mas em São Paulo já tem tempo que eles estão em alta e não abaixa essa demanda. Tá? Então, assim, acredito por demanda e uma questão mais cultural mesmo. Eu mesmo, muitos eventos que eu vou falando sobre drywall, sobre pintura, são em São Paulo também. Aí a gente vê aqui no Rio, esse ano, se eu não me engano, que vai ter a FEICON, né? Isso mesmo. E não tem outro. Não tem mais nada. Quantos eventos já foram realizados em São Paulo? Entendeu? Como que a gente vai... Não vejo futuramente isso mudando. Enquanto o mercado de lá estiver tão aceso como está, acredito que a demanda por eventos, feiras, vai ser muito maior naquele lado de lá. E outra coisa, Marcos, isso aí é porque a gente já viu, né, a indústria, principalmente lá em São Paulo, se mover por pressão dos profissionais, né? Será que também isso, de uma forma geral aqui, já focando aqui no Rio de Janeiro, é uma falta de mobilização dos montadores que não impulsiona a indústria, os montadores que não estão sabendo... Como que é isso aí, Marco? Como que a gente pode mudar esse cenário? Acredito que, Amon, os montadores se juntarem, como acontece lá, por exemplo, encontro de montadores. Sim. Uma mobilização, né, dos montadores aí, um evento ótimo, tá? Uma mobilização dos montadores para acontecer um evento daquela proporção. Aí, obviamente, a indústria se mobiliza. Aqui no Rio não acontece, você já falou bem claramente isso. Como que nós podemos reverter esse quadro aqui no Rio? Fazendo o mesmo que eles fazem lá. Talvez uma mobilização aqui no Rio, geral, os montadores se reunirem para falar sobre produtos, né? Igual nós estamos falando aqui, sobre métodos, sobre norma, né? Conversar um pouco mais sobre esse mercado que a tendência, amor, é expandir mais ainda. Porque a indústria imobiliária não para, o mercado imobiliário não para. Quando eu vejo um prédio sendo construído, ali já tem um monte de obra para instalador de drywall também. Que os prédios hoje, muitos aqui no Rio de Janeiro, estão tudo sendo feito com drywall. As divisórias, forro, antigamente, o forro era de plaquinha e as divisórias em drywall. Não, as paredes em drywall. Hoje não. Forro de drywall, parede de drywall, tudo em drywall. Também que a questão do peso, isso influencia muito, cara. Sim. Outra coisa, Marco, o livro nos ensina um gatilho fortíssimo é o da escassez, né? Na hora do profissional aplicar com os clientes. No dia a dia aí, tá? A gente vê muitos profissionais que acham que precisa estar 100% disponível para o cliente. Também tem esse lado. Um exemplo, às vezes o profissional está trabalhando, está lá na casa do cliente, está ali correndo para terminar o serviço, aí um cliente liga, pô, vem aqui fazer um orçamento, aí esse profissional larga, falta o serviço, aí às vezes perde um dia de serviço para ir lá no outro cliente e fica ali às vezes 30 minutos ali, não fecha o serviço e perdeu um dia, aí deixa o cliente já insatisfeito que ele estava. Marco, é preciso também o profissional dizer não, aprender a dizer não, aprender a dizer espere, aprender a dizer aguarde para o cliente. Não é só assim, eu vou lá agora, largo tudo. Como que é isso aí, Marco? O não também é resposta. O não também é resposta. Eu tenho que fazer uma análise. Como eu estou, né, questão de agenda, para poder saber se eu vou conseguir dar o suporte necessário para aquele cliente. Se eu for deixar um cliente de lado para atender o outro, eu não faço isso. Questões éticas. Tá? Eu parar um serviço de um cliente para ir verificar outro serviço, eu não paro. Tá? Se eu estou em um serviço, eu vou naquele dali até acabar. Assim, por isso que a gente vê muito profissional enrolado. Porque não sabe dizer não. É verdade, caraca.
O não também é resposta. Você que é profissional, aprenda a dizer não, aprenda a dizer espera, aprenda a dizer estou no momento precisando de um tempo nesse serviço, porque isso vai influenciar no resultado final. Pega 1, 2, 3 serviços, fica todo enrolado, não termina um, não termina outro, começa a vir um montão de problema, porque quando eu pego um serviço só com a vontade de acabar, Ramon, aí já era. A chance disso dar problema é muito grande, porque eu estou pensando só em acabar, eu não estou pensando no resultado. Eu tenho que pensar sempre no resultado final. Eu tenho que, porque quando eu penso em acabar, o profissional que está me ouvindo agora, que está vendo a gente aqui, eu só pego um trabalho pensando no término dele, eu não penso no processo. E como já foi falado, tudo é um processo. Eu tenho que seguir as etapas corretamente, sem pressa, sem correria. Óbvio, quando dá para acelerar, a gente acelera, mas nem tudo eu vou poder acelerar. Aí ele parou ali 30 minutos, mais deslocamento de 1 hora, mais deslocamento depois de talvez ele retornar para a mesma obra, mais 1 hora. Eu já tenho 2 horas e meia perdida. Que eu poderia estar dentro do canteiro, dentro da obra, dentro da casa do cliente, executando o meu serviço de uma forma tranquila. Aí só para dizer que ele tem mais um cliente, ele vai lá fazer um orçamento que ele nem fechou. Vai trocar o certo por algo que é incerto. É incerto. Outra coisa que infelizmente a gente vê na nossa área, Marco, e essas pessoas que assim, eu acho que nem profissional é. Às vezes a pessoa está ali no serviço, na casa do cliente, e ali está faltando 2 dias para terminar o serviço, e aí um outro cliente chama ele, e aí ele olha, poxa, eu tô aqui, tá faltando 2 dias, 3 dias para me terminar esse serviço. Poxa, eu tenho R$600 para me pegar aqui. Mas, pô, tem um outro cliente lá, que está querendo que eu vou lá, que eu tô com 2,5 para me pegar lá. E ele está querendo que eu vá lá agora, senão ele vai fechar com outro profissional. E aí, Marco? Pode fechar com outro. Eu fico com 600. Porque, é o que eu falei ainda agora, questão de valorizar o meu nome. Isso aí. Valorizar caráter, né? Isso aí. Acho que a pessoa que pega um serviço, perde o dinheiro do cliente e abandona essa obra, ele é uma pessoa sem caráter, tá? Porque se eu firmei um compromisso contigo, eu tenho que ir até o final. Obra envolve sonho, envolve recurso, o cliente junta dinheiro, pega dinheiro de indenização, pega empréstimo só para executar um serviço. Eu estou lidando com o sonho do cliente. É verdade. Eu não seria o profissional que vou fazer ele ter trauma de trabalhar com obra. Então é questão de caráter. Eu acho que hoje em dia está faltando muito isso no nosso meio. Muitos profissionais que se dizem profissionais abandonando, deixando o serviço para trás, leva uma escada já só para um truque que eles fazem muito aí. Leva uma escada, deixa, fala que vai voltar no outro dia. Uma escada vale quanto? R$300? Ele pegou 3 mil, 2 mil com o cliente e deixou uma escada. Para ele levar. Vai na feira, R$40. Pega uma escada de R$40, deixa lá, fala que vai voltar no outro dia, não retorna. Retorna. Por isso que é importante a questão que eu falei contigo, de o cliente analisar o perfil. Olhar quantos... No Google esse cara tem quantas estrelas? 5 estrelas? Como está o Instagram? Como que as pessoas estão definindo o Ramon, o Marco aí no Insta? Ele é alguém que gera confiança? Isso aí. É isso aí. Então, vai do cliente também analisar por quê. Apesar de que, muitas das vezes, a pessoa que faz isso, ela não tem uma faixa, né? Até te dizendo, vou abandonar o serviço. Mas o profissional ele dá indícios já. Desde o começo ele vai dando indício de que ele vai te largar. Começou a dar dor de cabeça, irmão. Esquece. A gente falou questão de valor aqui e vale a pena a gente tocar nesse assunto do seguinte, Marcos, tem profissional que se enrola, né? Na intenção de abraçar vários serviços, aí ele vai no serviço, pega lá 50% para comprar material e logística. Vai no outro, pega mais 50%. E aí, ele fica com 2, 3 serviços na mão, e aí o dinheiro de um ele aplica numa outra obra.
Aí o dinheiro do outro ele aplica, aí no final das contas não vai terminar nenhum nem outro. E aí, Marco, como resolver essa situação financeira aí de pegar dinheiro adiantado e se embolar? O dinheiro adiantado é uma segurança tanto para a gente quanto para o cliente. Tá? Não adiantado, iniciei, aí nós pegamos uma porcentagem, não é isso? Só que tem profissionais que pegam essa porcentagem de várias pessoas. Só que ele é um só. Algum desses 3 clientes vai ficar sem o serviço. O recomendável pegou uma, termina, depois pega outra, não tem pressa. Só que eles querem, é que eu falo, é falta de profissionalismo. Mano. É falta de profissionalismo. A gente tem que pensar que nós estamos lidando com pessoas. Né? Quando você quer abraçar o mundo, pegar um montão de trabalho ao mesmo tempo, vai se enrolar, vai dar problema. Eu peguei como, para mim, tá? Tô dizendo eu trabalho, termino um, depois eu pego o outro. Só vou fazer orçamento quando tenho possibilidade de fazer. Se não tiver, eu peço para o cliente esperar, faço um pré-orçamento pelo WhatsApp, peço foto, vídeo, digo que tem que fazer uma visita técnica futuramente, se eu ver que precisa, se não, eu já mando pelo WhatsApp mesmo, tá? Porque tempo para a gente é recurso. Isso. Eu tenho que fazer o máximo para entregar o melhor para o meu cliente, que eu estou trabalhando agora, aí pensar, quando eu acabar aqui, eu vou ter um tempo todo livre para estudar. Eu, não sei você, eu estudo até o cliente que eu vou pegar futuramente. Você consegue fazer isso trabalhando em um montão de lugar? Não, você vai sair pegando qualquer um, eu não. Eu estudo esse serviço aqui, como que vai ser? Quanto tempo eu vou executar esse serviço? Um planejamento. Tudo é questão de planejamento. Se eu pegar esse serviço aqui de um mês, ganhando 15 mil, eu vou deixar de pegar 20 serviços que me pagam 5 mil cada? O que gera mais lucro para você? Eu pegar 20 serviços pequenos de 5, 4 mil, ou pegar um serviço que vai me dar 15 mil de uma vez só. Tem que botar na balança. Só que nós vamos ver o quê? O valor. Quando você tem um planejamento, você não olha só o valor. Você começa a analisar entrega, tempo de execução. Você vai ver como que você vai fazer depois daquele trabalho. Então, assim, eu faço um estudo completo, tá? Do trabalho que eu estou fazendo, o que eu posso fazer depois, o que vai me proporcionar esse trabalho. Assim como o cliente faz, nós temos essa opção também de fazer, e aconselho que os profissionais comecem a fazer isso. Planejamento, se planejar. Esse mês, eu quero... Minha meta é 15 mil, 10 mil. Coloque metas. E tudo que eu tiro, Ramon, não sei se está dentro da pergunta, todo recurso que vem para mim, ele não é meu. Eu tenho um salário. Tá? Eu coloquei um salário para mim. Eu tenho o meu salário é X por mês. O que vem a mais, fica guardado. Isso, é muito bom. Aí você não fica desesperado para sair pegando um montão de serviço ao mesmo tempo. Tem meses que a gente vai estar todo enrolado, com 10 serviços, e tem meses que você vai pegar um. O recurso do mês que você teve 10, ele tem que cobrir, isso é básico, de administração de empresa. Sim. O recurso do mês que eu fiz 10 clientes, ele tem que estar disponível para o mês que eu fizer só um cliente. Só que isso não é mensurado pelos profissionais da nossa área. Aí dá esse problema, irmão, dele querer pegar 5, 6 serviços de uma vez só, se embolar e acabar não fazendo nenhum. E sem contar também, Marcos, que isso aí é bem importante, o profissional, esse mês o que ficou a mais foi 1.000, foi 2.000, foi 3.000, ele economizar, porque uma das coisas da nossa área, principalmente aqui no Rio, né, é o mês de janeiro, fevereiro, março, né, Marcos? Principalmente que chegou nesse período aí, carnaval, esse período, o povo aqui do Rio se volta muito para a festa, a obra bota já em segundo plano, e esse profissional precisa ter um caixa, porque a luz não vai esperar, a água não vai esperar, Não vai o telefone. mercado não vai esperar.
E aí, Marco, é necessário ele também ter esse planejamento financeiro? Ele não... A vida exige planejamento, como um todo, né? A nossa vida financeira e profissional também. O mês de janeiro ele é muito complexo para quem trabalha na construção, seja seco ou seja com construção convencional. Já o mês, a partir de agora, de agosto, né? Acredito que você esteja também com a demanda altíssima, assim como eu estou, ele vai nos proporcionar a possibilidade de nós conseguirmos ter uma gordura para esses meses de escassez, tá? É uma escassez real. Se você tiver 1 ou 2 serviços é muito e você tem que ficar satisfeito com isso. Porém, o recurso de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, ele consegue cobrir 2 meses tranquilo. Sim. Então, eu já faço um planejamento a partir de agosto para janeiro, fevereiro e março. Apesar de que esse ano, em fevereiro, eu já estava com a agenda cheia. Graças a Deus. Mas pode ser que ano que vem não seja a mesma forma. Então, eu não posso contar com um cenário que ainda não existe. O planejamento ele é para isso. Para eu ter esse recurso em caixa, para eu não passar perrengue nos meses em que a demanda é baixa. E sem contar, Marco, que a pessoa precisa ter um caixa, porque o carro pode quebrar, Diante de emergência. né? O seu filho pode passar mal. Isso. E você precisa... uma coisa aqui que eu quero também dar uma guinada, Marco, uma das coisas que isso até aconteceu comigo, você... Não é que você vai escolher o seu cliente ou vai... Não é isso. É o seguinte, tem cliente, Marco, que não vale a pena você trabalhar. Tá? E por que eu falo isso? Tem cliente que ele vai te sugar. Às vezes você está começando a conversar com o cliente, está pegando as informações, as medidas, ele está ali te enviando vídeo, foto, e ali você já começa a notar certas coisas que é um cliente problemático. É nessa hora que você precisa dizer não. Porque ele é um serviço que vai te consumir o teu psicológico. Vai. E consome, tá? E consome. Eu percebo muito a entonação. O jeito que esse cliente, no primeiro contato, ele vai falar comigo. Eu percebo e falo, o feeling, tá? O filho. Tem que ter esse feeling. A forma que ele vai... A maneira que ele vai se comunicar comigo já diz como que vai ser esse trabalho caso eu pegue. Aí eu já recuso. Eu recuso tranquilamente, tá? Recuso tranquilamente. No momento eu não tenho como executar esse serviço. Talvez tenha outro profissional que vai pegar e não vai ter problema. Enfim, mas se eu perceber que é algo que vai exigir do meu mental, nada vale o meu mental, tá? A minha saúde mental tem que estar intacta. Nada vale. Eu já descarto. Assim como o cliente não tem obrigação de fazer um serviço comigo, eu também não tenho obrigação nenhuma de aturar certos tipos de situações. Respeito todos os clientes, meus clientes são ótimos e amáveis, porque eu os trato da melhor forma. Mas se eu perceber que um cliente novo vai dar dor de cabeça, eu já recuso direto. Faço uma recusa técnica, tá? Até porque, Marco, é necessário para os profissionais que estão nos assistindo perceber que uma vez você trabalhando alguns dias na casa desse cliente, você vai se estressar, ele vai te estressar e você vai chegar em casa Estressado. e vai descontar na esposa, nos filhos. Então é necessário você ter esse filtro, né? E algumas coisas também, Marco, eu tenho feito uma análise de mercado, porque muito da nossa mão de obra está escassa, porque muitos jovens não querem mais fazer parte da construção civil, porque muitos preferem estar no BRT lotado, num trem lotado, ao invés de estar na construção civil, nas diferentes áreas que já mencionamos, é porque eles têm um trauma que o pai só chegava estressado em casa,
o pai descontava aquela frustração, aquela raiva na bebida e na cachaça. Isso aí. E descontava no filho, na mãe. Então, essa criança, esse jovem, viu e vendo essa situação, tem trauma da Constituição Civil, né? E é necessário a gente mudar isso, a gente precisa reverter esse jogo, né? Essas mágoas, né? Outra coisa, o profissional descontar sua raiva pessoal no cliente, mano. Em qualquer um já é errado, né? Em qualquer um já é errado, principalmente no cliente. Eu filtro muito desafios do trabalho com desafios do meu lar. Os desafios do meu lar, a partir do momento que eu saio, a porta para fora, ele fica dentro da minha casa. Os desafios do meu trabalho, eu deixo na hora que eu coloco a mochila nas costas e que eu saio daquele ambiente. O dia que eu vejo que eu gerou muito estresse, não consegui evoluir, o que acontece? Da maneira que eu planejava, eu paro antes de chegar em casa, vou pensando, venho, pedindo sabedoria a Deus, e eu chego em casa, eu posso estar na tempestade que for. Essa tempestade não vai atingir meus filhos. A tempestade é minha, não é da minha casa. Então eu posso estar enfrentando qualquer tempestade, mas eu pisei na minha casa, esquece. É outra coisa. Eu vou ser o melhor pai, eu sou aquele que... Eu posso estar por dentro moído, mas eu não transmito isso para os meus filhos. E eles não sentem. É verdade. A gente caminha aqui para o final. Eu tenho uma pergunta aqui bem bacana para te fazer, Marco. A gente vê profissionais aí na internet, na rede social, dizendo o seguinte, Marco. Eu cubro orçamento. E, poxa, a gente sabe que não é assim, né, Marco? Poxa, às vezes você vai fazer um orçamento para o cliente, aí tá lá, 3,5. Poxa, como que eu vou cobrir um orçamento? Como que eu vou brigar, tá? Com uma pessoa que no fundo, é um barbeiro. No fundo, é um eletricista. Tá parado, mas tá pegando um drywall. Como que eu vou cobrir o orçamento de um eletricista, Marco? É impossível. É o que nós falamos sobre a mão de obra desqualificada. Ele não tem noção de nada, só que ele cobrou mais barato, mas ele vai entregar o serviço que ele sabe fazer. A parte técnica esquece. Muitas vezes o cliente nem sabe. Mas ele está ali oferecendo uma mão de obra totalmente desqualificada e muito barata, muito abaixo do valor que nós cobraríamos. Eu já tive serviços que eu fui lá, cheguei a 7 mil reais. Veio um, cobrou 2, com material. Caramba. 2.200 com material. Só o meu material estava dando 1.350 e pouco reais. Como que ele vai entregar esse serviço? Como que ele vai entregar esse serviço? Então, quem contrata deve fazer uma avaliação, que eu te falei. Deve verificar, irmão, as redes sociais dessa pessoa, se realmente quantos anos ela está atuando no mercado, quantos serviços ela tem, se ele já atua na área. Se a pessoa não mensurar isso, infelizmente ela vai contratar uma mão de obra extremamente desqualificada. É o famoso barato sai caro? Barato sai caro. Barato que vai ser caro não, caríssimo. Caríssimo. Caríssimo, porque gera um transtorno incalculável. Eu vi um vídeo, Marco, não sei se você chegou a ver esse vídeo, da uma senhora chorando muito, muito mesmo, porque ela estava no quarto, a filhinha de bebê ali no carrinho, e ela saiu do quarto e pegou a criança e foi na sala. Quando ela voltou, o forro caiu justamente onde estava o carrinho que estava a criança. Aí, problema. É o que tu falou, é um prejuízo incalculável. Incalculável. Imagina por causa de 700 reais, 900 reais você deixar de fazer um serviço com um profissional. 900 reais cobre, Marco? Uma perda de um filho? Claro. Obviamente não. Só que isso, no ato da contratação da mão de obra,
talvez não é mensurado pelo cliente. Cabe a nós mostrar para eles, como nós estamos fazendo aqui hoje, mostrar para eles que uma economia de R$ 900 pode gerar um dano extremamente significativo para ele, a ponto, né, de deixar em perigo a vida do contratante ou de alguém da sua família. Isso é extremamente perigoso. Essas mão de obra desqualificadas, elas, além de, né, ser uma forma de competitividade conosco injusta, né, que eles jogam o preço muito abaixo, é o famoso faz tudo, são perigosas. Perigoso. Tá? Ô Marcos, pergunta final aqui para você, meu amigo. De uma forma geral, Marcos, tá? Para profissionais de diversos segmentos que estão parados, estagnados ou se auto-sabotando, qual conselho você pode dar para essa pessoa avançar na sua vida profissional? Mas para avançar na vida profissional, primeiramente você tem que ter o desejo de avançar, né? E segundo, o mercado está aberto. Para eu avançar, eu tive que enfrentar muitas dificuldades. Enfrentar o medo. Só que eu posso sair e enfrentar a dificuldade, ou eu posso ver as oportunidades dentro de cada coisa. Quando eu começo a enxergar as oportunidades, aí eu consigo avançar. Todo dia tem um enxergando a dificuldade e tem um enxergando as oportunidades. O que você quer enxergar? A dificuldade ou as oportunidades da vida? Eu sempre enxergo dentro de cada desafio uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de avançar e uma oportunidade de crescer. Como você quer superar esses desafios que tudo é feito de muita dificuldade, muito desafio, mas após você superar esses desafios, é um leque de oportunidades que são proporcionadas para a gente. Para eu avançar, eu tive que vencer o medo, superar os desafios e ir para cima. Fazer tudo com muito amor, com muita entrega, né? E sempre sabendo que Deus nos capacita para todas as coisas. Não há desafio que não possa ser superado por alguém determinado a vencer. Muito bom, muito bom. É um resumo aí para você profissional que está até agora nos ouvindo. Você que chegou até aqui na parte desse vídeo, eu quero que você comente avançar sempre. Você vai comentar nesse vídeo, seja no Spotify, seja no YouTube, vai curtir, vai nos avaliar aí também e vai compartilhar no grupo da sua família, né, nos grupos profissionais. Abordamos aqui diversas coisas para você avançar na sua vida dentro do nosso sistema de Drywall quanto na visão do mercado. Marcos, deixa aí a sua rede social, o seu contato com a nossa audiência, com pessoas aí, o público que quer contratar os teus serviços de Drywall, que gostou do seu posicionamento. Como que eles podem chegar até você lá? No Google, né, Mr. Drywall, M-I-X-T-E-R, Drywall, e o @Mr. Drywall, que é no Instagram. Só chamar a gente lá tem um pouco dos nossos serviços, lá tem nossa bio, vocês vão conhecer um pouco do que a gente faz, que nós podemos proporcionar, né, para os nossos clientes, tá bom? Ramon, te agradeço, meu irmão. Valeu, um abraço. Dizer que muito feliz de ver você avançando, crescendo, e é só o começo, tá bom, meu irmão? É só o começo. Obrigado. Tá bom, amigo? Tamo junto, meu irmão. Um forte abraço. Amém. Até Paz. o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.